A Segunda Guerra Mundial, um dos conflitos mais devastadores da história, também foi palco de histórias extraordinárias de bravura, engenhosidade e compaixão. Nessa jornada histórica, vamos desvendar 10 dessas histórias, cada uma mais inacreditável que a anterior. Preparem-se para se surpreender com relatos que revelam a complexidade da alma humana, mesmo em tempos de extrema adversidade. No submundo da espionagem da Segunda Guerra Mundial, onde a linha entre a verdade e a mentira era tênue, Juan Pujol Garcia, conhecido como Garbo, era um mestre da ilusão e da manipulação. Garbo, um agente duplo espanhol, enganou completamente os serviços de inteligência alemães com uma rede de agentes fictícios que ele mesmo inventou e controlava com maestria, como um verdadeiro Pedro Malas Artes da espionagem, sempre um passo à frente de seus inimigos. Durante a Operação Overlord, ele forneceu informações falsas aos alemães, fazendo-os acreditar que o ataque principal seria em Calais e não na Normandia. Essa desinformação foi crucial, pois a artimanha atrasou o envio de reforços alemães, contribuindo significativamente para o sucesso do dia D e mudando o curso da guerra. Garbo foi condecorado tanto pela Alemanha quanto pelo Reino Unido, um feito extraordinário, consolidando seu lugar na história da espionagem como um verdadeiro mestre do disfarce e da estratégia, cuja habilidade e coragem foram fundamentais para os aliados. A ocupação nazista da Dinamarca deu origem a atos de resistência criativos, como a história dos patos falantes. Imagine só, em uma fábrica de brinquedos, patriotas dinamarqueses escondiam microfilmes dentro de patinhos de madeira. Esses patos, vendidos como brinquedos comuns, passaram despercebidos pelos soldados alemães como um verdadeiro queijo suíço da informação. A resistência transmitia informações cruciais sem levantar suspeitas, mostrando que a criatividade pode ser uma arma poderosa. Os patos falantes se tornaram um símbolo da resistência silenciosa e da engenhosidade dinamarquesa, mostrando que até um brinquedo pode desafiar um império. Imaginem um exército inteiro feito de borracha e madeira, como um grande desfile de carnaval. O Exército Fantasma, uma unidade especial americana, criou essa ilusão para enganar os alemães. Usando tanques infláveis, transmissões de rádio falsas e sons de batalha, eles convenceram os alemães de ameaças inexistentes. Era como um teatro de guerra, mas sem atores de verdade. Essa estratégia desviou recursos alemães, salvando vidas e contribuindo para a vitória dos aliados. O Exército Fantasma provou que a inteligência e a astúcia podem ser tão eficazes quanto a força bruta, vencendo a guerra no blefe. No campo de concentração de Auschwitz, a história de Władysław Szpilman brilha como um farol de resiliência. Szpilman, um pianista polonês, enfrentou a fome e a constante ameaça de extermínio. A música se tornou sua tábua de salvação, tocando para os guardas da SS. Escondido nas ruínas de Varsóvia, Szpilman foi descoberto por um oficial alemão, Wilhelm Rosenfeld. Rosenfeld, comovido pela história do pianista, decidiu ajudá-lo, levando comida e escondendo sua presença. Essa amizade improvável, como uma flor que nasce no asfalto, permitiu que Szpilman sobrevivesse ao Holocausto, mostrando que a humanidade pode florescer mesmo nos lugares mais improváveis. Durante a Segunda Guerra Mundial, o jogo de tabuleiro Monopoly assumiu um papel inesperado salvar vidas, parecendo até história do tio Patinhas. A inteligência britânica criou edições especiais do jogo para prisioneiros de guerra aliados. Esses jogos escondiam mapas, bússolas, dinheiro e ferramentas em compartimentos secretos. Para os alemães, o Monopoly parecia um passatempo inocente. Para os prisioneiros, representava uma tábua de salvação, permitindo fugas arriscadas. O Monopoly se tornou um símbolo de engenhosidade e esperança, mostrando que a liberdade pode vir em um pacote inesperado. Em dezembro de 1943, o tenente Charlie Brown
comandava um bombardeiro B-17 danificado sobre Bremen, na Alemanha. A missão era perigosa e o avião já estava severamente avariado após um intenso combate com caças inimigos. Com o avião em chamas, Brown lutava para manter o controle, como tentar controlar um jegue empacado. A situação era desesperadora, com a tripulação ferida e o avião perdendo altitude rapidamente. Um caça alemão, pilotado por Franz Stigler, se aproximou. Stigler, um piloto experiente, tinha a oportunidade perfeita para abater o B-17 e ganhar mais uma vitória. Stigler, com todas as vantagens, decidiu poupar o B-17 em um ato de compaixão, como se a própria guerra tivesse pedido uma pausa. Ele sabia que o avião inimigo estava indefeso e que abater a aeronave seria um ato desonroso. Esse encontro improvável demonstrou que a compaixão transcende as linhas inimigas. Stigler escoltou o B-17 até uma zona segura, garantindo que Brown e sua tripulação pudessem retornar para casa. A história de Brown e Stigler é um testemunho do respeito mútuo que pode existir em tempos de guerra, um raio de sol em meio à tempestade. Décadas depois, os dois pilotos se reencontraram e formaram uma amizade duradoura, provando que a humanidade pode prevalecer mesmo nos momentos mais sombrios. Em 1942, soldados poloneses exilados na Pérsia adotaram um filhote de urso órfão, Wojtek. Wojtek se tornou parte da unidade, ajudando a carregar munições e suprimentos, como um legítimo soldado. Durante a Batalha de Monte Cassino, Wojtek transportou caixas de projéteis de artilharia para as linhas de frente, mostrando uma coragem de dar inveja a um leão. Impressionados, os soldados alistaram Wojtek no exército polonês. Após a guerra, Wojtek viveu em um zoológico na Escócia, sempre visitado pelos veteranos, uma lenda viva da amizade improvável entre o homem e um urso. Em dezembro de 1944, uma trégua espontânea ocorreu na Batalha do Bulge, na Bélgica. Soldados americanos e alemães se encontraram por acaso e decidiram deixar de lado suas armas por uma noite, como se o espírito natalino tivesse baixado no campo de batalha. Compartilharam histórias, cantaram canções natalinas e trocaram presentes. A trégua de Natal foi um vislumbre de esperança e humanidade em meio à guerra, mostrando que a paz, por um momento, uniu corações divididos. Tsutomu Yamaguchi sobreviveu a 2 bombas atômicas, uma história de sorte que nem o Pedro Malas-Artes acreditaria. Em 6 de agosto de 1945, ele estava em Hiroshima quando a primeira bomba explodiu. Gravemente ferido, ele retornou a Nagasaki. 3 dias depois, a segunda bomba foi lançada sobre Nagasaki. Yamaguchi sobreviveu novamente, tornando-se um símbolo de resiliência e um alerta sobre os horrores da guerra nuclear, um exemplo vivo da força do espírito humano. Durante a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos usaram a língua Navajo para criar um código indecifrável, como se fosse um enigma da esfinge. Este código foi um dos segredos mais bem guardados da guerra, uma verdadeira obra-prima de criptografia. Os Code Talkers navajos transmitiam mensagens codificadas que os japoneses não conseguiam decifrar, um verdadeiro serviço de inteligência à moda antiga. Eles usavam termos navajos para palavras militares, criando um sistema que confundia qualquer tentativa de interceptação. Sua capacidade de transmitir mensagens com rapidez e precisão salvou inúmeras vidas e contribuiu significativamente para a vitória dos aliados. Em meio ao caos da batalha, a clareza e a velocidade das comunicações eram vitais. O código navajo permaneceu um segredo militar por muitos anos após a guerra, um testemunho da sabedoria ancestral que ajudou a vencer a guerra. Mesmo após o conflito, o valor desse código foi reconhecido e mantido em sigilo. A coragem e o patriotismo dos Code Talkers foram cruciais para o sucesso dos aliados, mostrando que a diversidade cultural pode ser uma arma poderosa. Eles não apenas ajudaram a ganhar a guerra, mas também deixaram um legado duradouro de bravura e inovação. E assim termina nossa jornada por algumas das histórias mais incríveis da Segunda Guerra Mundial.
que essas histórias sirvam como um lembrete dos custos da guerra, da importância da paz e do poder do espírito humano. Mesmo nos momentos mais sombrios, a chama da esperança, da coragem e da compaixão nunca se apaga completamente, provando que a humanidade pode superar qualquer obstáculo como um rio que segue seu curso mesmo após a tempestade.